Olá, pessoal, tudo bem? Sou Fábio Joaquim e hoje trazendo uma função inédita no Excel, uma função que ainda não está disponível para todos os usuários. É a função que permite colocar imagens dentro de células. Imagino que você já saiba colocar imagens dentro de planilhas. Indo lá no menu Inserir, Imagens, coloca lá imagens do dispositivo, pegando da web em algum lugar. Mas a lógica aqui é diferente. É você colocar uma fórmula para trazer as imagens dentro de fórmula. E o que vai te dar um dinamismo muito grande, principalmente para quem precisa colocar estoque de produto, mostrar a foto do produto, mostrar o logotipo de uma empresa que é cliente sua. Olha quanta coisa legal que você pode fazer. Copa do Mundo chegando, botar a bandeirinha do país dentro da célula. Então, as possibilidades são enormes aí nesse recurso. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para vocês poderem acompanhar comigo. Nesse exemplo, eu não vou colocar planilha disponível para vocês baixarem. Por quê? Porque você precisa ter uma versão específica do Office, que ainda não foi lançada essa versão, tá? Se você está vendo esse vídeo aí mais à frente, hoje a gente está gravando no início de setembro de 2022, se você ver essa função esse vídeo um pouco mais à frente, você já vai ter a versão atualizada do Office, mas por enquanto ainda não tem para todos os usuários. A gente é Office Insider, a gente recebe as novidades antes de todos os usuários, por isso que a gente já tem essa função disponível. Então, se você já está vendo esse vídeo mais no futuro, se você é um ouvinte, se você está assistindo essa aula lá no futuro, tudo bem, você já pode ignorar isso que eu estou falando agora, porque isso aí foi lançado depois, tá, do mês de setembro aí de 2022, então já deve estar para chegar para a maioria dos usuários, beleza? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí eu já tenho aí a versão do Excel que está disponível essa atualização, né? Então, o novo recurso de inserção está disponível, mas para poder usar isso, você tem que estar usando a versão 2209, compilação 15608.10.000 no Windows, 16.65, compilação 2208.0701 no macOS, 2.65, compilação 2208.0701 no iOS ou 16.015.608.10.000 no Android. Como é que você conhece aqui no Windows a tua versão do Excel? Você vem aqui em Arquivo, Conta, e dentro de Conta você vai ver aqui, ó, sobre o Excel qual é a versão que você tem. Tá? No meu caso aqui já é até mais à frente um pouquinho, ó, 15.619.20.000. Como eu falei, a gente é um Office Insider, eu estou no canal Beta, então a gente recebe as novidades com antecedência. E aqui já é um exemplo do uso dela. Ó. Aqui já é um exemplo do uso dela. Peguei um ícone de atenção lá no Flat Icon e coloquei aqui usando a função de imagem. Então, basicamente, ó, igual imagem, coloquei a URL, coloquei aqui um texto alternativo, caso aquela imagem não fosse carregada, ponto e vírgula zero, para que ele se encaixasse ali na disponibilidade da célula. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, vou falar um pouco mais sobre isso na próxima folha. Então, vindo aqui para a função imagem, eu quero encaixar algumas imagens nessas 4 áreas aqui. Então, eu tenho aqui ajustar célula 0, preencher célula 1, tamanho personalizado 3, tá? E aqui no tamanho personalizado 3, eu também coloquei uma altura e uma largura que vai ficar dinâmico ali a imagem que eu vou colocar. Beleza? Vou pegar uma imagem lá do Flat Icon. Então, aqui no Flat Icon, eu tenho aqui uma imagem já, acessei aqui o Flat Icon previamente, e vou pegar essa imagem aqui, clicando com o botão direito na imagem, e vou copiar o endereço da imagem. Retorno ao meu Excel, e aqui eu vou usar a função igual imagem, source. Qual o caminho dessa imagem? Bom, o caminho dessa imagem eu vou colocar entre aspas esse caminho. Ponto e vírgula, texto alternativo. Bom, ali é uma indústria, então vou colocar indústria como texto alternativo, ponto e vírgula, e aí eu vou escolher aqui o 0, aqui em cima, porque eu quero ajustar célula de acordo com... Quero ajustar a imagem de acordo com o tamanho da célula. Então, aqui, ó, ele encaixou aquela imagem de acordo com a altura da célula. Ele não preenche a célula inteira. Ele ajusta de acordo com a altura disponível. Então, ele fez esse ajuste aqui para a gente. Se eu chegar aqui e repetir o processo, imagem, aspas, colei, ponto e vírgula, indústria,
ponto e vírgula. Agora eu vou usar esse daqui, ó, preencher célula. Eu poderia arrastar a fórmula para o lado, tá? Estou fazendo de novo para dar aquela fixada. O 1, ele faz o preenchimento inteiro da célula. Olha a diferença entre o anterior e esse. Ele ajusta ali a largura e a altura da célula para aquela imagem se enquadrar dentro dessa dimensão. Tamanho original, como é que é o tamanho original? Vamos ver. Imagem, o source, que eu vou colar aqui dentro. Indústria, que poderia ser também um texto linkado, se eu quisesse. Opa. Indústria, ponto e vírgula. E aí eu vou pegar agora o tamanho original. Vou dar Enter. E olha lá, como a imagem ela é mais alta, tá? Ela é bem mais alta. Então, o tamanho original ele ficou mostrando aqui só um pedacinho da imagem, tá? Então, caso você precise da imagem no tamanho original, é só você escolher o parâmetro 2, tá? Na questão do tamanho. Tamanho personalizado, igual imagem. Vou botar aqui o caminho, ponto e vírgula, o texto alternativo, ponto e vírgula, tamanho personalizado, que é o 3, ponto e vírgula, altura, ponto e vírgula, largura. E confirmo aqui, e olha que legal, ele vai colocar no tamanho personalizado por você. Se você aumentar aqui, automaticamente a imagem também vai aumentar de tamanho. Se eu diminuir, a imagem também diminui de tamanho. Então, você consegue fazer inúmeras coisas legais aqui usando essa técnica. Vou voltar aqui 60 com 60 e maravilha. Uma coisa, por exemplo, que você poderia fazer com esse recurso, tá? E aí já te dando uma dica de uso desse recurso, é fazer um se, tá? Fiz uma condição aqui, ó, onde o cara pode escolher entre rural ou industrial, tá? E eu vou fazer um se. Se lá em cima tiver industrial, eu quero que ele pegue e mostre a imagem de uma indústria. Se tiver rural, eu quero que mostre uma imagem de uma fazenda. Então, fazer essa troca de imagem de forma dinâmica para nós. Igual se essa célula, vou travar, for igual a industrial, então, imagem, vou fazer o source daquela imagem, ponto e vírgula, texto alternativo. Vou até usar o industrial aqui de cima mesmo, vou travar com F4 para poder arrastar, ponto e vírgula, sizing. Vou pegar esse size aqui de cima e vou fechar parêntese do imagem. Caso contrário, aí o que eu vou fazer? Para não perder tempo, eu já vou selecionar isso daqui tudo, vou copiar e vou colar ao final da minha fórmula, fechando parêntese desse C lá no final de tudo. Vou dar Enter. A minha imagem apareceu, só que ainda não está alternando, porque eu ainda não peguei o outro caminho. Ó, não alterou. Vou pegar a outra imagem que eu quero utilizar, botão direito, copiar endereço da imagem, retornei, e agora eu vou alterar na fórmula, o caminho do rural. Então, peguei aqui o source, o caminho, e pronto, já está a imagem alterada. Se eu trocar aqui, industrial, rural, olha que dinamismo, olha que coisa legal que fica. E agora eu vou puxar aqui para o lado, até o final. Esse último deu erro de valor por uma razão muito simples. Ele espera que você passe mais 2 parâmetros, que é a altura e a largura. Então, aqui no final do primeiro imagem, eu vou colocar aqui qual a altura, ponto e vírgula, qual a largura, e depois, no final do segundo imagem que eu coloquei, também vou colocar a altura, ponto e vírgula, a largura. E já está lá, bonitão, a minha imagem. Essa imagem, inclusive, ó, pode ser centralizada, isso é muito legal. Você tem a possibilidade de centralizar a imagem, se você quiser. Os comandos de alinhamento funcionam com a imagem, tá? E agora, se eu trocar aqui, automaticamente a imagem vai trocar em qualquer um dos cenários ali que eu escolhi. Ajustar célula, preencher, tamanho original, tamanho personalizado. E essa era a nossa dica de hoje. Espero que você tenha curtido. Fique ansioso e acompanhando, tá? É por isso que é uma grande vantagem que você tem o Office original
tá? Justamente para que você pegue essas novidades, lançou coisa nova, você já vai lá, já atualiza teu Office e já fica certinho para poder utilizar essas novidades. Espero que vocês tenham curtido. Forte abraço e até breve. Tchau, tchau.